primitiva, nós não éramos expostos a esses ensinamentos, mas uma vez que fomos alcançados, só nos edificou, nos fortaleceu, expandiu nossa consciência, nosso entendimento, só temos que agradecer. Ô gente, vamos ler a palavra de Deus então, que o tempo está passando. Eu fiz um esboço aqui, a minha filha, um dia ela falou assim, só por uma questão mesmo de registro, né gente, porque eu escrevo em línguas estranhas, sabe? A minha filha fala assim, mãe, eu não entendi nada do seu esboço. Eu falei, nem eu, menina, não entendo nada não. É assim, complicado. Mas é aquele apoio psicológico que a gente precisa. Efésios 5, a partir do versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Eu sei que as mulheres amam esse versículo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vou ler só até aqui, depois exploraremos um pouquinho o contexto. O tema da mensagem, gente, poderia ser chovendo no molhado. Por quê? Porque eu vou falar basicamente, eu aprendi, né, com as ministrações do pastor, mas eu não sou obrigada a nada, se eu quiser eu repito. Né? Amém? E é Bíblia, você não pode cansar de ouvir Bíblia. Pode? Então, o azar é seu, vai ter que ouvir tudo de novo, se for o caso. Poderia ser esse tema, mas eu coloquei um título para essa mensagem, porque eu quero compartilhar sobre os meus motivos para amar a submissão. Interessante que o pastor aqui já nos ministrou sobre isso. Amar o que Deus ama. Tudo é sobre DNA. Nunca tinha ouvido essas coisas, estou tentando entender. Então, amar o que Deus ama eu entendi. E este mesmo é o título que o Espírito Santo lá desde casa vem trabalhando no meu coração, essa perspectiva para abordar o tema. E então essa palavra ela tem assim um viés testemunhal, tá? E um pouquinho, vou tentar expor um pouquinho do que eu aprendi e depois terá então esse viés testemunhal, porque eu quero falar dos motivos pelos quais eu aprendi a amar a submissão. Eu tenho alguma companheira, algum colega aqui que ama ser submissa também? Levanta a mão. Tem? Aleluia, tem uma. Aplauda o Senhor pela vida daquela irmã. Oh, glória. Por isso que eu falei que é testemunhal. Não estou te obrigando, mas vou falar dos meus motivos para amar a submissão. Eu que já fui praticamente feminista. Hoje eu me declaro submista. É legal as carinhas, sabe? Tipo... Adoro. Ô, gente, então vou falar disso. Primeiro, quero colocar a nossa introdução um pouquinho expositiva. E eu vou dar para você a bibliografia dessa parte um pouco expositiva, para que, assim, se eu não der conta de explicar, você vai lá e lê onde eu li e faz melhor. Menos o pastor, porque ele já fez. Então, você vai ler e vai buscar, então, o aprofundamento. Deixa eu ver onde que eu anotei. A minha bibliografia é... Como é que eu falo o nome dos homens? Wayne Grudem, John Piper. O livro Homem e Mulher, tá? Douglas Wilson, Reformando o Casamento. Comentário de Efésios de John Stott, que é maravilhoso. Só isso também, que eu não tenho muita coisa não. E daí o resto é uma somatória de outras leituras e outros aprendizados que eu não tenho como dar uma fonte bibliográfica mais exata para você. Amém? Depois você pega lá, você vai ler e você vai estudar. Eu fico escandalizada com esses homens, porque eles podiam chamar Bastião, Manel, Antônio, né? Não, eles chamam esses nomes esquisitos. Pois bem, gente, meus motivos para amar a submissão. Primeiro, o que me fez
amar a submissão, primeiro foi o conhecimento, o entendimento da sua origem. Onde se origina esse conceito? Onde começou essa ideia de submissão? Então fui aprender que o conceito de submissão, nós temos muita resistência a ele e somos muito contrários, até revoltados contra o princípio da submissão, ou o conceito da submissão bíblica, muitas vezes porque nós não entendemos o que ela não é e também não entendemos o que ela é. Eu acho que para a mulher é muito interessante entender o que não é submissão. É o caminho para desconstruir todo esse problema com esse maravilhoso princípio bíblico que existe só para nos proteger e para nos abençoar. Então, eu aprendi que o conceito de submissão, vou tentar ser bem mais didática do que teológica, mas um pouquinho de exposição, para dar substância, né? Se origina onde esse conceito? Essa palavra precisa ser desinfectada de todas as conotações culturais, sociofilosóficas, socioideológicas que ela veio incorporando ao longo do tempo. Ela precisa ser desinfectada dos seus vieses religiosos, de todas as noções ou preconceitos, distorções que essa palavra vem sofrendo pela religião, pela filosofia, pela cultura. Nós precisamos desinfectar essa palavra e nós precisamos penetrar profundamente no sentido bíblico dela. Para eu penetrar no sentido bíblico dessa palavra, eu preciso entender sua origem. Eu aprendi com alguns pastores que submissão, ela está originada na ordem criacional. Paulo fala dessa ordem criacional em 2ª carta a Timóteo 2:13. Ele fala que Deus primeiro criou Adão, depois criou Eva e tal. Então tem toda uma construção teológica em cima disso, a respeito de hierarquia, lugar da mulher no ministério, muitas construções teológicas. Mas eu fui aprender que o conceito de submissão, ele não está na ordem criacional. Ele precede a criação. Por que a submissão e o conceito de submissão precede a criação e a ordem criacional? A ordem criacional está envolvida, mas não é a origem do conceito. Por quê? Porque o conceito de submissão tem suas raízes na inteligência redencional da Trindade. Então, quando eu falo de submissão, se eu quero entender a sua origem, eu tenho que aprender sobre a imago Dei, semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não é na ordem criacional em si, passa por ela, mas não procede, não decorre dela. Porque a redenção precede a criação. Eu aprendi que redenção veio antes da criação. A criação só veio a existir porque a redenção a precedeu. Antes do haja luz, houve o haja cruz. Eu tenho que chegar lá no haja cruz, que é antes da fundação do mundo. Eu tenho que entender a economia da Trindade, o plano da salvação. Eu tenho que entender a perspectiva redencional para que eu entenda a submissão. Então, se submissão se origina na imago Dei, eu tenho que colocar no meu foco o que é Trindade. Submissão não começa depois da queda e nem começa no pré-queda, na criação. Começa na redenção que está antes da criação. Amém? Deu para entender? Por quê? A noção de submissão, ela já está na Trindade. Existe a ontologia da Trindade, não? A Trindade ontológica, que se refere aos seres, às pessoas. Então, as pessoas da Trindade são iguais em poder, em essência. Não temos 3 deuses, temos um Deus subsistente em 3 pessoas. Então, uma coisa é você entender a ontologia da Trindade. Trindade ontológica, 3 pessoas iguais. Nessa perspectiva aqui, ou nessa ótica ontológica, não há hierarquia. Só que a Trindade, nós precisamos também entender a economia, não só a ontologia da Trindade, mas a economia da Trindade. Por quê?
desde antes da fundação do mundo, a Trindade se organizou para a salvação do homem, para a minha salvação e para a sua salvação. E é quando a Trindade se organiza para a minha salvação e para a sua salvação que nós vamos encontrar uma hierarquia. Porque há diferença de papéis no plano da salvação. O Pai enviou o Filho. O Filho obedece ao Pai, se subordina ao Pai, sim. E se você anula a obediência do Filho, se você não entende o que está escrito em Filipenses 2, do versículo 5 a 11, esse Filho que veio, que se esvaziou, que foi obediente até a morte, morte de cruz, você não consegue entender a economia da Trindade, porque são iguais em termos ontológicos, diferentes em seus papéis e funções no plano da salvação. O Pai enviou o Filho, os dois enviaram o Espírito Santo. E essa cadeia hierárquica que começa na Trindade, ela continua na igreja e na família. Amém? Falei bonitinho? Ufa! Ai! Viu? Você orou por mim, né, pastor? Eu falei, pastor, vou decorar um parágrafo de palavra bonita e depois eu volto a ser eu. Ai, aleluia. Vamos embora, Espírito Santo. Vem em mim, Espírito Santo. Aleluia. Então, assim como o Pai e o Filho são iguais em personalidade, né, em poder, em onisciência, em presença, em divindade, eles são diferentes na função e no papel. Então, homem e mulher também são iguais em valor e dignidade diante de Deus, mas têm papéis distintos. O que a queda provocou na questão da submissão, que precede criação, tem sua origem no plano redencional, na economia da Trindade, na imago Dei, porque Deus criou homem e mulher. A imagem de Deus Se na Trindade, antes da criação, já havia essa economia e essa noção de submissão, onde o Filho obedece ao Pai. Quem não lembra de Jesus suando gotas de sangue lá no Getsemane, hein? Se possível, Pai, passa de mim. Mas não seja feita a minha, mas a sua. Se está lá esse conceito de hierarquia, nós temos que entendê-lo a partir da imago Dei. Rejeitar a submissão, eu aprendi, é rejeitar a própria imagem de Deus em nós. Amém? Outra coisa, esse é um dos motivos, tá? Essa hierarquia ela é funcional e não identitária. Ok. Outra questão a ser pontuada, como ela se constrói. Primeiro, onde ela se origina. Segundo, quando eu aprendi como ela se constrói, como ela se aplica. E para entender esse construto e para entender esse produto, porque a submissão ela tem todo um construto e ela tem todo um produto, seus resultados. Então eu preciso entender Efésios 5. Eu não consigo entender, eu entendo a origem a partir da imago Dei, do entendimento, do conhecimento, da imago Dei. Mas eu só vou entender como ela é aplicável, funcional, eu só vou entender como é esse construto em nós, no contexto de Efésios 5 que nós lemos. Por quê? Nós temos que entender, quando nós entramos em Efésios 5, gente, que esse versículo 21 para o 22, na verdade nem tinha divisão de versículo, quando foi escrita a carta. Nós temos muita dificuldade, porque as pessoas separam como se, até o 21, Paulo está falando de uma coisa. Do 22 a seguir, quando começa, vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, ele está falando de outra coisa. É uma continuação. O versículo 21 é uma transição das seções deste capítulo. Se você para pensar que não tinha no texto original parágrafo, nem divisão de capítulo, nem esse títulozinho aqui, ó. Quem que inventou isso? Os deveres domésticos? O que tem a ver? Eu fico doida que esses... É homem que escreveu. Se tem uma coisa que não está falando aqui, é deveres domésticos. Aí você compra uma Bíblia e na epígrafe está deveres domésticos.
Não era separado. Então o versículo 21 e o 22 era junto, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos. Era tudo junto. Os caras separam. Tá bom, facilita. Em termos exegéticos, hermenêuticos, tá bom, não tem nada contra não, gente. Em termos de sintaxe, blá, 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 um monte de coisa, tá bom, é funcional, melhora para aprender. Mas nós não podemos perder o sentido original do texto, que é o que essa divisão nos empobrece e nos furta dos significados originais. Então, o que eu vou sublinhar aqui para vocês é que submissão... Atenção, o proprietário de um sandeiro branco está estacionado do outro lado da via. A placa J. Seu, varão. Obrigado, tira lá, por favor. E também o OP vermelho, então, também está lá atrapalhando. Coloca mais para cá, pode colocar até em fila desse lado aqui, que é melhor do que o lado de lá. Agradeço. Obrigada. De nada. Oi, gente. Vocês estão acompanhando? Está muito enjoativo? Não? Então vamos embora. Então, toda vez que se fala em submissão, nós temos mesmo uma rixa com essa palavra. Por quê? No senso comum, você fala submissão, você já pensa em quê? Feminilidade. É como se submissão fosse sempre referente à feminilidade ou fosse sinônimo de feminilidade. Submissão não é sinônimo de feminilidade. Por que só falamos de submissão quando é assunto para mulher, conferência de mulher, culto de mulher, congresso de mulher, estudo de mulher? Submissão não é sinônimo de feminilidade. Quando você pensar na palavra submissão, você tem que pensar no termo espiritualidade. Submissão é sinônimo de espiritualidade. Por quê? Submissão, você passa do versículo 21 para o 22, um pouco antes do 21, o que Paulo está falando? Sobre a plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito, plenitude do Espírito. E ele vai falar que são pelo menos quatro, aqui em termos muito sintéticos, resultados da plenitude do Espírito, conforme Paulo coloca aqui nesse capítulo. Primeiro, comunhão, leia aí o versículo 19. Segundo, adoração, resultados diretos da plenitude do Espírito Santo. Terceiro, gratidão. Quarto, submissão, versículo 21. Comunhão, versículo 19, adoração, versículo 19, gratidão, Efésios 5:20, submissão, Efésios 5:21. Aí depois de todo essas verdades colocadas, ele entra no 22 e fala da submissão da esposa ao marido. Por quê? Porque submissão não é sinônimo de feminilidade, é sinônimo de espiritualidade. É muito difícil falar de submissão ou viver em submissão se a pessoa for vazia do Espírito Santo. A minha submissão não tem a ver com o tipo de mulher que eu sou, mas com o tipo de salvo que eu penso que eu sou. É aquilo que o pastor às vezes fala, você ensinando o peixe a andar de bicicleta. Porque uma pessoa vazia do Espírito Santo não vai se submeter não só ao marido, nem a nada. Não se submete ao limite de velocidade, nem à prudência, nem aos limites do seu corpo. Não se submete a nada. Então, quando nós falamos de submissão, temos que ter em mente o quê? A sua espiritualidade. Ela é tradução da sua espiritualidade. Então eu aprendi, estudando isso, que submissão, antes de ser uma opção, ela é uma expressão. Eu não escolhi ser submissa. A submissão me escolheu. Assim como eu não escolhi a vida louca me escolheu, amém? Eu não escolhi a submissão me escolheu, porque a submissão, ela não é uma opção que eu fiz. A minha opção que eu fiz foi por Cristo, foi por Jesus. Eu nasci de novo, eu fui regenerada, batizada e cheia do Espírito Santo. Isso passou a ser expresso no meu seio e é uma expressão da presença do Espírito Santo em mim, porque na minha carne não tem como se ter submissão. Eu, sem o Espírito Santo, eu simplesmente vou pegar uma peixeira e vou furar o bucho do meu marido.
porque me faz raiva. Eu falo para ele: homem, você tem duas qualidades, você tem duas capacidades máximas na tua vida. Uma delas é me alegrar, a outra é me enervar. O homem que me enerva. Ou ele está me alegrando, ou ele está me enervando, ou ele está me alegrando, ou ele está me enervando. Então assim, gente, como? Você já leu Obras da Carne, Gálatas 5:19? Olha lá. Você já leu Frutos do Espírito? Você já leu Romanos 8? Então o seu problema não é com o seu marido, o seu problema é com o Espírito Santo, que talvez você já o extinguiu. Eu só tenho um problema com o meu marido quando eu estou com um problema com o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo expressa-se em mim ou através de mim, não tem como eu ter muito problema com meu marido. Fruto do Espírito é paz, é amor, é mansidão, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio, essas coisas fofas, tudo que eu não tenho em mim. Mas o Espírito Santo, ele faz esses negócios na gente. Tem não, você está doido? Mas com quem que é o nosso problema? Então, esse foi um fator determinante para eu aprender a amar a submissão, porque isso nunca foi automático, nem que nunca vai ser automática em mim, não. Mulher nenhuma no mundo, você mandar a mulher assim, mulher seja submissa. Paulo não era doido, não era burro. Um cara inteligente que nem Paulo vai chegar para o bicho mulher. Se você não sabe, mulher é um bicho capeta. Você já viu mulher na TPM? O hormônio mistura com demônio. Eu teria dificuldade de crer na Bíblia pensando que Paulo seria assim tão bobinho, tão burrinho, de chegar para a mulher e falar: submeta seu marido. Como se ela vai ouvir: tá bom, legal pra caramba, hein? Valeu, hashtag submeti. Nada. Por que ele está falando? Primeiro ele falou: plenitude, enchei-vos do Espírito. Eu não sou idiota de chegar na irmã e falar: irmã, você tem que ser submissa. Eu preciso tratar o seguinte: irmã, como está a sua vida espiritual? O que o Espírito Santo tem trabalhado no teu ser? Como ele tem te convencido? Como ele tem te enchido? Como ele tem se expressado através de você? Conta para mim. O que você olha assim, você sabe que não é da sua natureza, mas você olha assim e fala: meu Deus, eu jamais faria isso por mim mesma, mas olha, parece que flui. Eu, pela minha natureza, já tinha matado meu marido mais de 10 vezes. Ele é grandão, né? Dormindo, claro. Ele é muito grande. Vocês estão escandalizados comigo, gente? Vocês nunca sentiram vontade de matar o dos 6, né? Só eu. Então, eu preciso tratar. Quando às vezes lá em casa a coisa começa a ficar muito tensa, não está funcionando, não está legal, eu tenho que olhar para dentro de mim. Porque às vezes eu foco no problema e não na solução. Aí eu comecei a desconfiar que tudo diz respeito à minha espiritualidade, porque toda vez que eu oro para Deus mudar meu marido, Deus muda a mim, gente. E quando eu mudo, tudo muda. Porque antes de ser uma opção, é uma expressão. Não uma opção racional ou da minha carne, uma decisão. Mas é uma expressão do Espírito Santo. Aí fica para você essa pergunta aí. Fia, o Espírito Santo, ele tem falado através dos seus atos, das suas palavras, né? Se é difícil demais para você submeter ao marido, reconsidere o tipo de relacionamento que você tem com Deus, com o Espírito Santo e com a palavra. Amém? Então, não terminei não. Cadê? Nem sei mais onde. Eu falei que eu não entendo nada? Então tá. Então eu coloquei essas, pontuei. Origem, entender a origem foi muito importante no meu aprendizado. Entender essa construção na minha espiritualidade. Não está na minha personalidade, não está na minha carne, não está na minha vontade. Mas a minha espiritualidade. Submissão não é inerente à minha feminilidade, mas é inerente à minha espiritualidade. Amém? Então, eu vou pontuar aqui mais... eu poderia colocar um só, mas eu subdividi.
Porque eu descobri que a submissão, esse princípio de submissão, por que Deus o instituiu? Por que Deus o concebeu? O princípio de submissão é um dos princípios que mais protegem a mulher e nós estamos sendo roubadas desse entendimento. Sofismas, nossos próprios sofismas, auto-engano, nossa carnalidade tem nos roubado a preciosidade desse entendimento. E eu fui entender que a submissão em si mesma, ela é protetiva, ela não é repressiva. Tá? Você pensa em submissão, você está pensando um cara com o pé no seu pescoço, subordinação, sujeição, não tem nada a ver com isso. A submissão, Deus a concebeu, e quando Ele pede para a mulher se submeter ao marido, Deus está pensando em nos proteger. Até porque, como o pastor Anderson, não vou trocar o nome, pastor, já toquei o nome do pastor 1000 vezes, gente, misericórdia. O pastor Anderson fala, né, que eu aprendi com ele, é uma coisa muito linda, que a masculinidade, em essência, a masculinidade e a autoridade masculina, em essência, é cristológica, soteriológica e redentiva. E está aqui no texto mesmo, porque diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Salvador. Ele não é só o nutridor. A Bíblia não diz que Ele é o Senhor do corpo, mas Ele é o Salvador. Então a autoridade masculina e a essência da masculinidade bíblica é essa essência mesmo, redentiva e soteriológica. Assim como a essência da feminilidade, que conforme Efésios 5 está nos traduzindo, nos expondo, nos revelando, é uma essência eclesiológica, porque o marido representa quem? Cristo. A mulher representa quem? Igreja. Então a essência da feminilidade é eclesiológica e a submissão da mulher é uma expressão, é doxológica, é adoração. Copiei tudo dele. Entendeu? Então é doxológica. Quando eu aprendi isso, eu falei, caraca, moleque. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, aleluia. É doxologia, porque é como ao Senhor. Então, se o amor do homem se traduz em responsabilidade sacrificial, a submissão da mulher, a honra da mulher, se traduz como uma oferta, uma doxologia. Então, gente, esses trem... Nossa, saiu até fumaça da minha cabeça agora, vocês viram? Quando eu comecei a aprender isso, assim, ilumina demais para a gente. O que, em síntese, significa dizer que o homem casa para morrer. O pastor falou numa das mensagens dele, que o casamento para o homem é uma sentença de morte. Eu amei aprender isso, que eu chego lá nas bleias, que eu vivo nas bleias todo final de semana. Sexta-feira já estou lá coisando com mulher, depois estou com família. Aí eu chego lá e falo, irmão, o casamento para o homem é uma sentença de morte. Ou seja, é para você se ferrar mesmo. Você achou que era para quê? Aí eu falo bonitinho que ele fala, eu falo o meu. Aí eu falo o meu texto também. Aí eu achou que era para quê? É para você se ferrar mesmo. Então o homem morre pela mulher e a mulher vive pelo homem. O marido morre pela esposa, a esposa vive pelo marido. Então, como eu disse que ela protege, e eu aprendi, eu tenho vivido isso na minha experiência, então agora eu vou dar uma palavra testemunhal. Descobri e amo a submissão, aprendi a amar a submissão porque ela vem me protegendo. A submissão bíblica me protege, em primeiro lugar, do meu esposo. Nada me protege mais do meu esposo do que esse entendimento e essa obediência em relação à submissão bíblica. Porque eu encontro a Bíblia dizendo, vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor implica dizer que não é para eu idolatrar o meu marido. Que o meu marido nunca vem antes de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Xarabacantas. Nunca. Eu não posso colocar o meu marido antes de Jesus. Então eu tenho que ir como ao Senhor. Essa submissão é cristocêntrica. E se é cristocêntrica, é confortável para mim, ainda me protege dele. Porque Jesus nunca vai me pedir para atender ao meu esposo. Eu nunca vou fazer pelo meu esposo uma coisa que Jesus não me pediria. Então, a submissão bíblica me protege dele, porque ele é homem, ele é pecador. Abigail Adams, a esposa de um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, a Carolyn,
Caroline fulana de tal, whatever o nome dela. O livro Feminilidade Radical, ela conta que quando estavam fazendo a Constituição do país, ela pediu para que ele revesse a forma que a mulher era tratada, os direitos da mulher, e ela coloca a seguinte verdade para o seu esposo, dizendo: olha, você sabe, se um homem tiver a oportunidade de ser tirano, ele será. Então olhe pelos direitos, olhe pela segurança, pela vida das mulheres, seja justo com as mulheres, porque é verdade, um homem carnal tem um monte de marido que é tudo dos capeta e vai te pedir para fazer capetice. Cansei de falar chique, enjoei já, não estou aguentando, estou até suando de tão falar chique, meu Deus. Então ela me protege, em primeiro lugar, ela me protege do meu esposo. Porque o meu esposo, ele já me pediu para fazer coisa que eu sei que não é a vontade de Jesus. Aí eu dei uma banana para ele aqui. Não estou com as negas, não. Aí as irmãs, e no atendimento às irmãs, atendimento pastoral, isso é muito importante, entender isso, porque eu também quero protegê-las. A irmã chega e fala: ai, o meu marido, ele gosta de pornografia, então ele quer negociar comigo. Você sabe o que é negociar? Ele quer negociar comigo, mas tem que rolar, porque ele fala que incrementa, que não sei o que lá. Eu falei: irmã? E ele falou que não tem problema, porque eu tenho que ser submissa, eu tenho que agradar ele. E aí o capeta diz que é crente, entendeu? Falei assim: falei: amada, você conhece a palavra? Conheço. Então, tem na Bíblia uma lei maravilhosa chamada lei da semeadura. Essa é a única lei que vai resolver esse problema conjugal aí, esse problema sexual. Você tem que plantar. Você planta a mão na cara desse homem. Uai, capeta é esse? Então, nós falamos de submissão. A burruciane acha que Jesus está pedindo para ela idolatrar um homem, fazer tudo, pagar pau. Não. Não pode pagar pau. Gente, escapou. Eu estava tão normal, estava uma benção. Está todo mundo de bem comigo ou já estão de mal? Meu Deus. Então, gente, o que Jesus está pedindo é como ao Senhor. A perspectiva é sempre cristocêntrica. Você vai se submeter com muito prazer, porque se ele te pedir coisas que Jesus não pediria, só que às vezes ele vai te pedir coisas que Jesus pediria sim. Jesus ainda usa a boca dele. Então você cala a boca e obedece. Porque o que Jesus não vai pedir, você não faça nunca. Mas tem coisas que é Jesus através do homem mesmo, e o negócio tem que funcionar mesmo, e é para atender mesmo. Amém? Como que você vai saber? Tem respaldo bíblico? Vai que a sua tafarel. E não reclama não, porque se você reclamar, seu problema não é com ele, é com Deus. Mas assim, deixa eu ler um negócio aqui rapidinho, sobre esse troço. Deixa eu ver onde que eu pus. Não sei mexer nisso não, peraí. Olha aqui, eu gostei demais de ler esse negócio aqui, ó. Ainda falando sobre proteção do esposo. A submissão te protege do seu esposo, amém? Olha o que o moço, o C.S. Lewis vai dizer, ó. Podemos dar aos nossos amores humanos uma aliança incondicional do tipo que devemos somente a Deus. Então nossos amores se tornam deuses e, por consequência, demônios. Depois nos destroem, e também a si mesmos, pois amores naturais que têm a pretensão de se tornar deuses não permanecem como amores. Eles são ainda assim chamados, mas podem se tornar de fato formas complicadas de ódio. Deu para entender? Podemos dar aos nossos amores humanos uma aliança incondicional do tipo que devemos somente a Deus. Então nossos amores se tornam deuses e, por consequência,
demônios. Então, a sua lealdade última é com quem? É com Jesus. Por isso ele não está te expondo a ser paga-pau do pecado desse capeta. E eu aprendo que a minha aliança incondicional é com Jesus. Eu vou amar o meu esposo, eu vou honrar meu esposo até minha última força. Mas eu não vou fazer dele um ídolo. Eu trabalho com um projeto onde nós alcançamos meninas que sofreram traumas do abuso, sobreviventes do abuso. Você não tem noção. Olha, eu não tenho uma visão romântica sobre a vida, eu não tenho visões românticas sobre feminismo, porque, gente, quando você vai tratar a realidade nua e crua, 80% das meninas que eu atendo, a mãe está envolvida. A mãe permite. A mãe não quer que ela denuncie. A última que eu atendi denunciou o seu pai, o seu padrasto que abusou dela, e a mãe fez ela retirar a denúncia. Por quê? Porque idolatria. Quando os nossos amores humanos se tornam deuses, por consequência se tornam demônios. Por isso Deus quer que você se submeta como ao Senhor. Fique feliz por essa palavra. Ele está te protegendo desse tipo de monstro. Porque como ao Senhor é cristocêntrico. Que tipo de amor é esse? Que mães entregam seus filhos de bandeja a abusadores por conta de uma idolatria a um homem. E vocês sabem que isso existe para todo lado, e talvez até na história de alguém aqui já existiu. Ponto. Segundo, a submissão me protege de outros homens. Segundo ponto e segundo motivo pelo qual eu sou muito motivada a amar a submissão e continuar amando. A submissão bíblica, que diz assim o versículo 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus próprios maridos. Aos seus maridos. Amém? A submissão bíblica me protege de outros homens, porque eu vou te dizer, por mais idiota que o seu marido seja, sempre vai ter um homem mais idiota que ele. Não é? Por mais praga, peste, traste que seu marido seja, vai ter outra peste maior que ele. Então é o seu marido. Se não fosse assim a submissão bíblica, eu estava ferrada. Porque não falta homem querendo me regular, principalmente de terno e gravata. Na concepção de alguns outros homens e outros maridos, eu não podia nem ter Facebook, mas meu marido deixa. Olha com a minha mão. Graças a Deus não sou casada com aquela peste bubônica. Tô lá e ele me dá a maior moral. Ele nem gosta de rede social, ele só tem lá porque eu pedi. Porque aí fica feio, né? Não aparece nem o nome do homem. Mas ele não gosta, demora para entrar, ou quando ele entra, ele vai lá. Eu sei o dia que ele entra, que parece esse negocinho dele lá, né? Aí um dia só ele vai lá e curte um monte de coisa, depois ele some de novo, ele odeia, né? Mas ele me dá respaldo. Dependendo das algumas abordagens, eu falo com ele, mostro para ele, ou não mostro depois, ou mostro antes, ele vê alguma coisa. Só uma vez que ele falou para mim assim: amor, isso daí, com nada não. Ah, tá bom, paguei. Porque ele é meu freio, eu não tenho freio, sabe? Mas meu marido, ele é o meu freio, eu preciso muito dele. Então Deus fez o nosso casamento uma coisa muito doida, né? Eu sou borderline e ele é Asperger. Vou nem explicar o que isso significa, que dá outra pregação, dá outra conferência. Mas Deus sabe trabalhar. Tem hora que eu acho que, nossa, Deus, né? Caprichou. Mas dá tudo certo. Me protege de outros homens. Então é o seu marido. Eu já trabalhei em igreja que tinha um cara que ele disparava a fazer reunião, 10 horas da noite, dava meia-noite. Aí as irmãs têm marido não crente, era tudo não crente. O marido ligava: cadê você? Não pode ir. O cara não deixava as mulheres sair da reunião meia-noite. E os maridos ligando, e os maridos odiavam a igreja. E eu ficava lá assim, sabe? Pensando assim: morre, diabo.
Eu ficava assim, morre de... Como isso, gente? Que dia que esses maridos vão converter? O homem mandando a mulher embora e fala assim, você foi rebelião. Então, minha filha, eu sou submissa a quem? Ao meu marido. Então, o que é lá entre nós... Porque existem uns caras que a mulher não pode ter Facebook, a mulher não pode se vestir, ela tem que andar mais feia que eles, tá? O cara tá todo no pano e a mulher no mulambo. Eu fico insana com isso. O cara tá todo bombado e a mulher virada no dragão. Porque ela não pode, entendeu? Mas ele compra uma camisa de 500 conto, a mulher dele tá andando que nem uma mendiga. Não, meu marido, vamos, tô indo ali, que eu sou a rainha do brechó, eu compro no brechó. Tô indo, vai, minha filha, ele gosta de me ver bonita. Você já reparou que enfim, deixa pra lá. Enfim, filha, te protege de outros homens. Deu para entender esse negócio, não deu? Você só reflita. Pensa naqueles maridos desgraçados das suas amigas e começa a ter gratidão pelo seu. Vira pro seu esposo e diga: essa noite eu vou te jogar no Google, te chamar de pesquisa. A submissão bíblica me protege do meu esposo, me protege de outros homens, mas também me protege de mim. Porque assim como há toda a potencialidade pecaminosa, tem um Adão dentro do meu marido, tem um Adão dentro de mim também. E esse princípio me protege de mim, porque a minha carne quer estar certa o tempo todo. A minha carne quer mandar mesmo. E não é só no marido não, é em todo mundo. A minha carne, ela quer ser vítima. Sempre que puder. Então, toda encrenquinha que tem lá em casa, adivinha quem quer sair por cima? Não posso contar. Eu quero sair por cima, uai, eu quero dar razão. O próprio Jesus já me disse que, uma vez para mim, você quer ficar comigo ou com a razão? Porque se for para ganhar no argumento, eu ganho todas. Meu marido não é bom de articular as ideias. Então eu explorava isso. Até ele formular 4 frases, eu fiquei lá assim, ó. Vai, homem, já entendi. Ó, e ele é assim, ele fala, ele é quieto, mas as águas paradas são profundas, amém? Só que quando ele fala também, você pode escrever. Porque Deus já usou ele para me livrar de coisa, porque ele só fala assim, ó, assim, sensado. É aquilo mesmo. E toda vez que eu duvidei, e toda vez que eu não dei moral, eu me lasquei. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu me lasquei. Então me protege de mim, me protege da minha carne, porque se ele pode ser um tirano, eu também posso ser. Eu quero sair por cima, eu quero ter razão, até naquilo que eu estou errada. E esse princípio protege disso. Me protege do antagonismo, que a minha carne é propensa. Me protege do agonismo, porque, nossa, eu sou sempre a sofredora, sempre a vítima. Tudo que acontece, mimimi. Aí o que o Senhor me fez lembrar? Me fez lembrar de um casal. 2 Samuel, capítulo 12, 24. Abre aí, fazendo um favorzinho. Olha lá, tá acabando meu tempo, gente. Apura, hein? 2 Samuel, (12 e 24). Ô, gente, esse texto aqui, eu fico doida. Nossa. 2 Samuel 12, 24. Ó, pra você ver. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E porque o Senhor o amou, mandou por intermédio do profeta Natã dar-lhe o nome de Gedidias. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Olha, Davi consolou Batseba. Que Davi? O Davi que viu a irmã tomando banho pelada, passou o rodo nela.
Aí tem gente que estigmatiza a irmã Batseba e fala que ela é uma piriguete gospel. Eu fico insana com esse povo. Eu fico doida com esses trem idiota. Por acaso tomar banho é pecado, gente? E ser bonita é pecado? A coitada era bonita, às vezes ela fosse feia, ela tinha escapado. Mas ela era bonita. Quem estava na negligência no lugar errado era o Davi. Davi tinha poder. Mandou o oficial, foi lá e pegou a mulher, pôs um filho na barriga da mulher, matou o marido da mulher, o filho morreu, ela ficou 9 meses com o neném no colo, teve um luto. Se tem uma mulher que tinha motivo para odiar o tal do homem, do macho, é essa mulher. Ela sofreu na pele tudo aquilo que um homem pecador, um homem na carnalidade, um homem no pecado é capaz de fazer. Ela foi atropelada pelo pecado de Davi. Ela foi ferida, 2 lutos. Trauma, e ela tinha um bom marido, tá? Porque o homem era tão nobre que ele foi chamado da guerra porque Davi queria dar fatura para ele pagar, né? Vai lá dar um cheiro na sua mulher. O homem não foi, de tão nobre que ele era. Não, meus companheiros estão lá no relento e tal. Aquele senso, isso é o quê? Isso é nobreza, senso de comprometimento, de serviço. Não foi, aí Davi chapou os cocos nele, meteu pinga na cabeça dele e o cara não foi, gente. Aí matou o homem. Urias é um homem tão nobre, tão digno, ela tinha um bom casamento, que quando Deus vai escrever a genealogia de Jesus, está lá, e Davi gerou Salomão daquela que era a mulher de Urias. Deus não colocou o nome de Batseba, Deus colocou o nome do marido, porque ele foi tirado da existência, mas não da história da salvação. Do seu nome cuida o Senhor, tá bom? Foi mais fácil tirar o homem da face da terra do que tirar ele da agenda de Deus. Está lá Deus honrando ele, Urias. Não é o nome dela, é o nome dele. Isso traduz para mim de como Deus aprovava esse homem. Ela perde esse casamento, ela perde esse homão da promessa. Vocês pensaram bobeira, né? E Davi que foi o cara que trouxe o trauma, a tragédia para a vida dela. Aí eu leio aqui que Davi entrou e consolou. O agente da dor se torna o agente do consolo. Porque, gente, qual o princípio aqui? Perdão, reconciliação. A submissão me protege de mim mesma, porque toda vez que meu esposo me ferir, e ele vai me ferir, ele já me feriu, e eu já feri ele também. A minha natureza humana, a minha carne, a minha dor, a minha ferida vai querer falar. Essa mulher poderia estar falando a linguagem da revolta, da ferida. Pessoas feridas desenvolvem suas linguagens. Existe a erotização da ferida, eu conheço isso. Existe a idolatria da ferida, a pessoa chega a fundar a sua identidade na ferida e na dor. Eu vivi isso, o dia que eu não tinha dor, eu não sabia quem eu era, eu ia caçar outra. Porque o abusado é assim. Na ausência do remédio, ou que ele não conhece, ou que ele não aceita, ele vai procurar outra dor substitutiva. E de dor em dor, em dor em dor, ele é viciado na dor. Essa mulher não quer falar a linguagem da ferida. Davi entrou e a consolou. Ela foi ferida na sexualidade e estava lá fazendo negócio, porque ela teve filho. Vocês sabem como é que faz filho, né? Vocês esqueceram? Não, né? Davi entrou e consolou. Já viu mulher? Gente, eu estou falando aqui de mulher. Mulher é um bicho tão bicudo, tão encrenqueiro, que quando tem uma encrenquinha dentro da sua casa, ela não fica uns 3 dias bicuda? Se você chegar perto dela, ela te dá um coice, não dá? Eu sei, porque eu também faço isso com meu marido. É, homem? Mas você não falou aquilo, mas eu não, né? Aí você quer... mulher não é assim não. Mulher se bloqueia muito fácil. Mulher é um ser emocional. Você lê aqui um versículo, entrou e consolou. Tem pessoas e tem mulheres que não aceitam a cura. Ela quer usar o trauma, a ferida, o problema como uma muleta emocional. Ela quer usar a desgraça como uma couraça. Para você ser curada, você tem que aceitar. E ela aceita que o agente, ela crê que Deus transformou o agente da dor no agente da restauração. Deus pode fazer isso com o seu marido também. E com o meu. Se nós não desistirmos um do outro. E é aquilo que o pastor ensina. Quem entendeu primeiro, se lascou. Ai, o meu marido é áspero. Como é que ele vai entender primeiro? Se ele está lá com os negocinhos dele. Ele concentra num trem lá e fica 3 dias naquele troço.
com os negocinhos eletrônicos lá, e trabalha naquilo, e desmonta trem, coisa trem. Ele é assim, metódico, ele tem a rotina. Quando ele chega do serviço, eu sei exatamente onde ele vai pôr um negócio, onde ele vai, o que ele vai passar, e eu já sou o caos. Ele odeia barulho, eu não funciono sem barulho. Lá em casa é o maior tuxi-tuxi o dia inteiro. Mas e aí? E aí, minha irmã? Até quando? Você escolhe. Quer ser antagonista, agonista, só viver a dor, ou quer ser protagonista? Essa mulher aceitou o consolo, aceitou a cura. Joga essa muleta, joga sua raivinha fora. Crê que Deus pode transformar. E aí o que você faz? Ela se torna protagonista porque ela gera Salomão. Salomão foi escolhido de Deus para construir o templo. Quem construiu o templo? Filho da Batseba. Ninguém superou Salomão em riqueza, em conhecimento e em fama. 1 Reis 10, 23. Ela que gerou ele. 1 Reis 1, está lá ela. O Adonias roubou o trono. Deus usou a Batseba para entrar dentro da recâmara do rei, interceder por Salomão e Adonias ser deposto, que era um usurpador. Ela, na história do reino de Israel, e eu não vejo só a história de Davi ou do reino de Israel, eu vejo o plano da salvação, porque se dá errado ali, tinha dado errado para nós. Era Deus construindo, historificando o plano da salvação, passando pela história deles para chegar na nossa história e da nossa história chegar na história de outros, amém? E naquele contexto que Adonias usurpa o trono, e Salomão era muito novo, devia ter de 9 a 13 anos naquela época, a mãe, Natan desperta a mãe vai até a recâmara, porque naquele momento do reino, Deus precisava de uma mulher que tivesse intimidade e uma autoridade afetiva. Deus usa a autoridade profética de Natan e aciona a autoridade afetiva de Batseba para depor, porque Adonias já estava reinando. Natan disse assim: Adonias já reina. E Salomão era o escolhido. Então o que essa mulher se torna? Uma grande protagonista na história do reino de Israel. Se ela tivesse escolhido a dor, ficaria com a sua agonia. Fale, minha querida, quer ser protagonista ou só agonista? A vida é sempre sobre agonia, viver é sofrer. Tudo é agonista, ou é protagonista ou é antagonista. Você escolhe que tipo de agonia você quer viver. Ser protagonista também não é fácil. Caminho de auto-humilhação, renúncia, sim. Mas ela aceitou o consolo. Então, nesse sentido que eu digo que a submissão bíblica me protege de mim. Por quê? Porque, para você ver, Simone de Beauvoir, é assim que fala o nome da mulher? A Shulamita lá, a Shulamite, Firestone, a Beth Friedan. Se você estudar a biografia delas, não estude a literatura, a filosofia delas, estude a biografia delas. Todas tinham problema com pai, com mãe. Essas mulheres resolveram subverter o mundo para acomodar suas dores. Tudo que elas queriam era criar, todas as ideologias, toda a teoria delas está fundada na dor delas. Estude a tal de Shulamite lá, morreu doida lá sozinha, suicida lá. E hoje, na ideologia esquerdista, tudo que ela prescreveu no livro dela, vai ler o livro dela. Vai ler Kate Millett. Tudo está se cumprindo, está na educação, está na cultura, está na mídia, está tudo. Mas vai ver a biografia. Essas mulheres subverteram. Sem Simone de Beauvoir, não seria possível a ideologia de gênero ou a ideologia de erradicação da natureza humana. É uma revolução antropológica que nós estamos vivendo. A natureza humana está sendo extinta, não é só o sexo. É a própria condição humana que está sendo desconstruída. Mas sem ela mexer, só foi possível porque ela mexeu no conceito de ser mulher. Quando ela mexe no conceito de ser mulher, abriu-se o caminho, que depois a Judith Butler veio e colocou isso tudo dentro de um escopo Foucaultiano, pegou todas essas ferramentas desde o Dr. John Money, somou com Beauvoir e está abordando o tema, e após cada ministração, no final a gente vai ter um tempo de provocação do tema sugerido. Então, se a ministrante vai falar de um assunto,
todos as outras participantes e nós como ouvintes. Sobre o valor de filhos. As irmãs não sabem nem valor de filho. Eles já estão trabalhando com octogênese. E as raízes, as matrizes filosóficas de tudo isso está lá em Shulamit, está lá em Kate Millett, está lá em Beauvoir. Por que a octogênese? Que é uma gravidez artificial. A mulher vai pelo amor e cuidado de vocês. E não vai precisar, o feto vai crescer fora da barriga. Porque tem que mexer com a biologia da mulher, tem que livrar a mulher da sua biologia. E por aí vai. Mas quem foi que pelo amor e trouxe cuidado de tudo vocês? Isso? Mas Mulheres feridas. Uma mulher é muito inteligente, pode articular muito bem. Então, me protege de mim. Creio na restauração. Eu vou olhar para o pecado, tratar com o pecado. Eu quero odiar o pecado dele, mas nunca ele. Toda vez que precisar, eu quero odiar o pecado dele. Eu tenho orgulho de brigas. O pau vai quebrar toda vez que precisar. Licença. Por quê? Porque eu aprendo o seguinte: ele não é um ídolo para mim. Ser submissa não é achar que não quer dizer que eu fiquei débil mental. Não quer dizer que só ele tem razão, que é só ele que pensa. Tá? Então eu tenho orgulho se eu aprendi a brigar pelas coisas pelas quais eu não posso desistir. Meu casamento só existe e um dos motivos são algumas brigas. Só que eu também aprendi a não brigar pelas coisas que eu posso desistir. Eu desisto das coisas pelas quais eu não devo brigar, eu desisto. Pronto. E brigo pelas coisas que eu não posso desistir, quando é algo pontual. E eu sei que Deus está do meu lado, claro que eu não sou idiota. Se eu sentir que Jesus está no meu lado, minha filha, eu faço que nem Sara. Aí Deus ficou do lado, vai lá, ou em tudo que a sua mulher te disser, ouve ela, aleluia. Tem hora que Deus fica do nosso lado. Ai, sempre fica, quando está certo. Vocês entenderam isso? O ser mulher. Imagina se libertar do ser. Então eu posso. A próxima Beauvoir, seja lá que próximo capeta, está por aí, deixando o diabo trabalhar na dor dela. Então eu quero que você guarde esse versículo aqui. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Ela foi ferida no relacionamento, não se bloqueou para o relacionamento. Ela foi ferida no casamento, não se fechou para o casamento. Ela foi ferida na sexualidade, não se fechou para a sexualidade. E é por isso que ela se torna protagonista. Termino, acabou o tempo, o pastor já vai agoniar ali. Me protege do meu esposo, me protege dos outros homens, me protege de mim. Amém? Todo mundo acompanhandinho, né, gente? Está muito enjoado, gente? Não? Então, vou terminar. E essa é a parte assim, né, que eu acho que eu vou gostar de falar mais, sabe? Leia o versículo 28. Vou ler o versículo primeiro para depois falar. Sou doida, não. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aí já passa por uma dimensão de corporeidade, gente. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Aqui já vai falar de corpo, do ser uma só carne. Que o marido que ama a mulher está amando o seu próprio corpo. Você sabe que a referência aqui é uma referência à sexualidade. O mesmo capítulo que fala de plenitude do espírito, submissão nos relacionamentos, e não, eu nem entrei nas outras questões, mas aqui tem 3 pares de relacionamentos que são básicos da existência humana: marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Uma dimensão social, uma dimensão que é temporal, fala de gerações, o homem também está conectado a seu tempo, pais e filhos, e uma dimensão econômica, senhores e servos. Então a submissão, ela funciona em todas essas dimensões existenciais e societárias, tá? E relacionais. Porém, eu dei o foco mais aqui, porque o que me interessa é dizer porque eu aprendi a amar e amo mesmo. Aí eu cheguei na cereja do bolo. Agora chegou a cereja do bolo. Porque nesse mesmo capítulo, sem querer forçar, sabe, a amizade, começa da perspectiva espiritual, relacional, e vai para a sexual.
A referência aqui, principalmente se você buscar os sentidos no original, no grego, é uma referência a uma só carne no sentido de relacionamento conjugal, amar o seu próprio corpo. Aí o que eu quero falar? Eu quero falar da dimensão erótica da submissão. Sabia que submissão gera tesão? Se não fosse assim, por que 50 tons de cinza renderia bilhões? Por que as mulheres que falam que odeiam homem, que homem não presta, cultura do estupro, vai tudo lotar o cinema para ver lá sei lá como é que é o nome do capeta? Essa aqui é consequência. Fala uma coisa para mim, irmã, tem uma coisa mais broxante que homem banana? Foi sincero, veio do fundo da... Sim, eu sou contra o machismo, mas eu também sou contra o bananismo. Sou contra o machismo, sou contra o bananismo. Aí você casa com o cara é um mongoloidão. Aí você vai dar um beijo de língua no cara, o cara não sabe falar, eu vou beijar de língua. Você não sabe se está numa piscina ou se está beijando aquela... Que nojo! Uai, quero ver, irmão, por que mulher fica doida em cafajeste? Questão de submissão. Aí, irmão, você cai na ondinha dela que quer se fazer para cima de você, aí ela vai fechando as perninhas e te dando só o vácuo. Por quê? Vai, bobo, caindo, bota moral nessa mulher aí, joga ela na parede, chama de lagartixa. Mentira, o dia que ela tá mais brava, que ela tá mais querendo que você agarra ela. Sabia disso? Como que eu descobri isso? Não vou falar. É verdade, você vai ver. Quando ela estiver no auge da TPM surtando com você, você já chega, já está falando com as panelas sozinha, já está xingando. Agarra ela, abraça ela para você ver. Desarmou a bomba, irmão. O homem tem que ter as moral de desarmar a bomba. Você não tem não? Você não é homem não? Você não é o esquadrão não? É verdade. Aí o cara vai deixando a mulher engolir ele e ela perde o tesão nele. Porque não tem como você ter... Está gravando isso? Ai. Aí, veja aí culturalmente. Por isso tem até essas coisas aí. Que a mulher, os caras falam assim, quanto mais ruim, quer dizer, porque não é por conta disso, não é porque o cara é ruim. Ele está passando essa coisa da pegada, da imposição, do comando. Mulher quer isso, não adianta, ela pode negar, ela pode fingir que não é isso, mas é isso que ela está caçando no homem. É o homem que se garante. E é o homem que põe ela no lugar a hora que precisar também, com jeito, com sabedoria. Quer ver? Não tem como. Cara bocoió. Meu marido fica bananão demais, eu vou olhar e vou assim, meu Deus. Não conta não, irmão. Eu oro para Deus, Senhor, avivamento da testosterona nesse homem aí. É aquela coisa do que o pastor fala, arru! Né? Levanta a espada. Né? Homem meia bomba. Não tem nada mais deprimente que homem meia bomba. É deprimente. É uma dimensão erótica. Deus pensa em tudo, gente. Quem é casado aqui sabe que o dia mais bom mesmo, mais bom mesmo. Não vou falar não. Não, aí você tá lá, o homem não sabe o que faz, né? Não manja de comer uns danoninhos sem colher.
falei ontem, eu terminando, tá, pastor? Eu falei ontem assim, se eu tivesse igreja, acho que eu não tinha um membro. Sujeito passou de 25 anos, não está trabalhando, não está querendo casar, não tem noivo, não tem nada, eu já vou excluir. Vai, vaza fora. Ai, não, mas o que você está fazendo com a sua testosterona, meu filho? Masturbando? Aí faz 30 anos dentro da igreja sem casar, depois vai pegar novinha de 17. Não, na minha igreja não teria esses capeta, não. Não cria. Aí, claro que eu não tenho igreja. Outra coisa que eu ia excluir: marido que não faz a mulher virar os olhos. Exclui tudo. 50% do problema da igreja é mulher estressada. Estressada por falta de ocitocina. Mulher sem orgasmo é um capeta. É verdade. Desculpa eu falar isso, Brasil. Né? Tem seu imunológico precisa, seu emocional precisa, seu neurológico precisa, toda a funcionalidade, toda a fisiologia nossa precisa. Deus não ia fazer esse trem, não. Ah, eu não tenho vontade. Vai descobrir por que não tem. Você tem vontade de lavar banheiro? Ai, que vontade de lavar banheiro. Banheiro, vem em mim. Não, mas você lava. Onde não há submissão, o sexo é pagão, não é cristão. O que é o sexo cristão? 1 Coríntios 7, tem que ser muito. Deus não gosta de que faz pouco sexo. Tá lá, separa só um pouquinho. Demora muito não. Vai orar, mas não demora muito e volta. Porque no casamento o sexo é mais espiritual que a oração. Estou falando muita besteira? Pode, né? Qualquer coisa o pastor corrige depois. E tem que ser com qualidade, tem que ter frequência e tem que ter qualidade. O marido paga benevolência e a mulher paga benevolência. Tem que ser os dois. É satisfação mútua, prazer mútuo. Deus é glorificado na pureza do solteiro e no prazer do casamento. Os solteiros estão abrindo mão da pureza, os casados abrindo mão do prazer. Está todo mundo errado. O prazer no seu casamento glorifica a Deus. Então, a submissão ajuda que você viva essa qualidade. Tem que ser bom para os dois. O sexo que não é bom para os dois não é cristão, é pagão. Né? Aí nós mulheres somos sabotadas por mitos, que existe o mito do ponto G. Esse trem não existe não, gente. Larga de ser burro. Né? O homem não acha nem meia na gaveta. Deus ama a mulher. Deus não ia fazer um trem, o prazer da mulher ser num trem que ninguém sabe, nem ela sabe onde que está. Isso é mentira do Satanás. Deus criou o ponto C. É um negócio que quando você abre assim já está ali. E o que? Deus sabe que homem, se não for assim autoexplicativo, é o ponto C. Autoexplicativo. Dimensão erótica. Porque Deus pensou em tudo. Você pode até fingir que não quer acreditar. Olha aí para o meu. Vai ver com quem que as mulheres ficam doidas. Olha aí esses 50 tons de cinza. Acabei. Deus abençoe em nome de Jesus, gente. Chegar em casa uma nova hashtag, né? Hashtag Adiel e Laodicea mudem para Brasília, né? Bom, muito bom. Deus é bom. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queria que